Nosso pai era homem cumpridor. Ordeiro. Positivo. E sido assim desde mocinho menino, pelo que disseram as pessoas quando eu indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio, nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Só quieto. A nossa mãe era quem regia, e que ralhava no diário com a gente. A minha irmã. O meu irmão. E eu. Mas se deu que certo dia, o nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Sim. Mandou fazer a canoa especial, de pau de vinhaque. Pequeno, mal com a tabuinha da polpa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada. Escolhida forte e arqueada em rijo, própria para poder durar na água por uns 20 ou 30 anos. A nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, iria se propor agora para pescarias e caçadas? O nosso pai. Nosso pai? Nosso pai nada não dizia. A nossa casa ainda era mais próxima do rio. Obra de nem quarto de légua. E o rio por aí ele ia se estendendo grande, fundo, calado que sempre, largo de não se poder ver a forma da outra beira. Esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado. Nosso pai calcou o chapéu e decidiu um adeus pra gente. Não falou outras palavras. Não fez alguma recomendação. A nossa mãe a gente achou que ela ia esbravejar. Mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou. Oh, céu!
fique! Ou você nunca mais volte! Nesses andares. Há um rio afogando em mim, secando, 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 irrompante os mistérios que já vi, esperando, esperando. Há um rio afogando em mim, secando, 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 irrompante os mistérios que já vi, esperando, esperando, esperando. A cada passo, os meus pés vão sendo tomados. Vão sendo inundados por essas águas que nunca mais serão as mesmas. O rio sempre será o mesmo. Mas as águas jamais serão. Serão apenas lembranças. Lembranças que escorrem no descer das águas e areias do rio. Depois do dito, nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também por uns passos. Temia a ira de nossa mãe, mas obedeci de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega aqui num propósito. Eu perguntei: pai! O senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou a olhar em mim. E me botou a bênção com um gesto, me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. E nosso pai embarcou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu se indo. A sombra dela por igual. Feito um jacaré. Comprida. Longa. O pai se foi rio adentro.
Os dias mais difíceis era quando o rio estava cheio. Nem canoa cair com o barco maior conseguia atravessar. A correnteza era forte. As águas ferviam de lado a lado nas margens do rio. Galhos das árvores eram arrastados pela correnteza. Corpos de bichos passavam boiando. Alguns viajantes diziam que atravessar o rio quando cheio nas noites de luar era mais perigoso ainda, porque o véu da magia dos que foram levados pelas águas vinham pedir ajuda, pedir o que de comer e beber, pedir o que vestir. Uns diziam que vieram buscar companhia, pois que nas profundezas do largo do rio as águas eram frias, que o frio penetrava em suas almas como navalhas cortantes. Depois, o rio como um todo era tomado pelo véu da neblina, de não se ver a ponta da canoa. O mesmo rio que mata a sede, sacia o calor, traz riquezas, alegrias e farturas. É o rio que traz a vida, é o que tira, leva sonhos, apenas deixa lembranças, doces ou amargas. Teve um dia, estávamos sentados à beira d'água. O pai me contou. Ele me contou que nessas idas e vindas à travessia do rio, chegava uma nova família de viajante para tentar uma nova vida para essas terras do lado de cá. Coisa normal para aquela época. Pegavam o pouco que tinha, colocavam na carroça dos bois e vinham para a travessia da balsa. Já era no anoitecer quando a balsa chegou nesse lado de cá. Com o tranco do raspar da balsa no barranco, os bichos se assustaram. Ao invés de ir para frente, eles deram uns passos para trás. Só se ouviu os gritos da mãe e da criança que estavam na carroça. Tudo foi rio adentro. Só se via as coisas da família boiando. A mãe foi a primeira que surgiu. Os bois se desencilharam e logo ganharam a margem. Mas os gritos continuavam. Eram gritos agudos. No largo da margem do rio, a criança não foi mais vista. A agonia e o desespero tomou conta de todos. A notícia logo se espalhou. Barqueiros, pescadores, moradores até do afastado da outra banda tomaram o rio adentro para ver se encontravam a criança. O esforço foi em vão.
no lago na margem do rio, a criança não foi mais vista. A agonia e desespero tomou conta de todos. Quando o morador da outra margem do rio beirou o barranco, trazia a criança em seu colo. Disse que a encontrou boiando em cima de um colchão. O choro da criança se misturou às lágrimas de felicidade de todos. Foi no mês de agosto que deu uma chuvarada muito forte. O rio foi subindo, foi levando embora as casas, as pessoas não tinham para onde ir e foram se abrigar na igreja. Aí passava as casas, passava os animais boiando, as árvores que a força do rio levava. As pessoas desesperadas ali, de perderem tudo que elas tinham, ficaram ali na igreja, sempre um outro ia lá ajudar. Depois disso aí, que o rio estava muito cheio, deu 2 dias de neve para fazer o pessoal ainda ficar mais sofrido. O rio subiu e depois, aos poucos, ele foi baixando. Mas foi uma enchente muito grande que arrasou com um lugarzinho lá. Os moradores perderam tudo que tinha, até conseguirem construir uma casinha nova para voltarem para morar. A partida do nosso pai fazia a gente pensar que podia ser o pagamento de alguma promessa. Será que era? Está doido? Eu estava com uma feia doença. Se deserdava para outra sina desistir. Perto e longe de sua família dele. As vozes das certas notícias se davam por outras pessoas, passadores, moradores, até do afastado da outra banda. Escrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar a terra, em ponto e nem canto. De dia e nem de noite, da forma como cursava no rio, solto,
solitariamente. Nossa mãe e os aparentados nossos assentaram que o mantimento que tivesse na canoa se gastava, e ele desembarcava e viajava-se embora para jamais, o que se condizia o mais correto. Ou desembarcava, por uma vez, para casa. Eu mesmo cumpria de trazer para ele a cada dia um tanto de comida furtada. Ideia que senti logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirada do rio, enquanto que no alumiado delas se rezava e se chamava pelo nosso Pai. Depois do seguinte eu apareci, com rapadura, broa de pão, cacho de banana. Do ao longe, enxerguei nosso Pai, sentado no fundo da canoa, suspendida no liso do rio. Ele me viu. Não remou para cá. Não fez sinal. Eu mostrei o que de comer. Depositei no oco da pedra do barranco a salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz sempre, tempos afora. Esquecerá que o rio contou, correnteza gira e arrasta o remador. O tempo passou, ele não voltou. Sei aquele homem pelo rio se encantou. O tempo passou, ele não voltou. Sei aquele homem pelo rio se encantou. A nossa mãe se enraivou. Chamou até o padre em praia de margem para clamar ao nosso pai o dever de desistir da tristonha tem. De outra, por arranjo ou para medo, vieram 2 soldados. Tudo que não valeu de nada. Nosso pai passava ao largo, cruzando na canoa, avistado ou justo, sem deixar ninguém se chegar a pega ou a fala. Até os homens do jornal vieram. Trouxeram lancha e tensionavam tirar retrato dele. Não venceram. O nosso pai se desaparecia para outra banda. Aproava a canoa no brejão de léguas, que há por entre juncos e mato, e só ele conhecesse a palmos a escuridão daquilo. A gente teve que se acostumar com isso.
viu por mim que no que queria e no que não queria. O severo que era, de não se entender de maneira alguma. Como ele aguentava? De dia e de noite, com sol, aguaceiros, calor, sereno. E nas frases terríveis de meio de ano. Sem arrumo, só com chapéu velho na cabeça. Por todas as semanas, e os meses, e os anos. Sem se dar conta do seio do viver. Oh, Nossa Senhora dos Navegantes, Mãe de Deus, Criador do céu e da terra, dos rios, lagos e mares, que nem os ventos, tempestades e raios perturbem o nosso Pai na teimosia da subida ou descida do rio. Ó Virgem Maria, cubra nosso Pai com o seu manto sagrado, protegendo das fúrias e perigos desse rio. Que nem as tentações, os fracassos e as desilusões que ameaçam afundar sua frágil canoa no abismo do desânimo e do desespero tenham lambuja. Nas horas de perigo, eu penso em vós, e o medo desaparece, o ânimo e a vontade de vencer e de lutar me fortalecem. Com a vossa sabedoria, estenda sua mão sagrada, permitindo nosso Pai ancorar sua canoa no porto do arrependimento. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós. No remar da vida, o tempo não para. Não espera. Não volta atrás. Há espera. Corre no leito da vida, como se fosse um rio.
gelado. São tantas as histórias construídas nessas águas. Rio que corre sem parar. Não para com o tempo. E assim o tempo foi passando. O nosso pai não pojava em nenhuma das duas beiras do rio. Não armava foguinho em chão firme. Nunca mais riscou um fósforo. Não adoecia. E a consciência de força nos braços para ter dentro na canoa, resistindo. Mesmo na demasia das enchentes, o lance da correnteza do rio, tudo rola perigoso. Aqueles corpos de bichos mortos e paus de árvore descendo. Nós não falávamos mais nele. Só se pensava. Não. De nosso pai não se podia ter esquecimento. A gente só fazia que esquecia. Era para se despertar de novo. De novo. De novo. Nosso pai estava ficando apenas em nossas memórias. Memórias. Eu dá para dizer que cresci, me criei na Foz do Rio. A lembrança boa que eu tenho, gente subindo com um acordeão, com gaita para fazer baile na Foz do Rio, casamento, atravessando o rio para ir no baile, bem alegre, bem faceiro, tocando gaita, aí treinando até chegar lá. A gente viu isso aí também. E outros atravessavam ele para ir do outro lado do rio achar uma namorada que mais tarde casou, isso a gente viu. A nossa irmã se casou. A mãe não quis festa. A gente imaginava nele, quando comia uma comida mais gostosa, assim como no gasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva, fria. E ele só com a mão e uma cabaça. Aí esvaziando a canoa da água do temporal. Não queria saber de nós. Não tinha afeto. Sendo que esse nele não se lembrava mais, então por que não subia e descia o rio?
irmã teve um menino. Um menino! Ela mesma entestou que queria mostrar para ele o neto. Víamos todos no barranco. Era um dia tão bonito. Pai! Vem ver seu neto! Vem, pai! Vem! Nosso pai não apareceu. A minha irmã se mudou para longe daqui. A nossa mãe foi junto. Ela já estava envelhecida. O meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam, no devagar depressa dos tempos. E eu fiquei aqui de resto, com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim. Eu sei que sim. Eu sei. Era tarde, quando o velho barqueiro descobriu que era tarde. A vida correu, e de mudas palavras, o velho colheu apenas um vão. Colheu o peso de não carregar nada. O grito rompeu o silêncio, e o velho acordou jovem. E como num vulto, desapareceu. As águas refletiam o azul do céu, entrelaçadas às nuvens que deslizavam ao levar dos ventos. Rio, rio, rio de águas vivas, rio de águas mortas, mortas pelas nossas lembranças. Rio que alimenta o sentimento, as paixões, os encontros, as farturas, as perdas. Sou homem de tristes palavras. De que é que eu tinha tanta? Tanta culpa. Se o rio pondo perpétuo, eu já sofri o começo da velhice. Essa vida era só demoramento. Eu mesmo já tinha cansaço.
perrenguice de reumatismo. E ele devia de padecer demais. Não ia mais dia ao menos dia, fraquejado o vigor, deixar que a canoa emborcasse ou que bubuiasse na levada do rio, com o tombo da cachoeira brava, com o fervimento e a morte. Me apertava o coração. Sou culpado de que nem sei. Sou doido! Sou doido! Sou doido! Sou doido! Sou doido! Não! Na nossa casa, a palavra doido não se falava. Nunca mais se falou. Os anos todos não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou então, todos. Todos! Todos! Todos, 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 todos! Por mais uma vez, eu fui lá. Esperei. Esperei. Por fim, ele apareceu. Talvez um vulto. Estava ali. Estava ali de grito. Pai! O senhor já está velho. Já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, pai. O senhor vem, não carece mais. O senhor vem e eu agora mesmo. Eu tomo seu lugar na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me viu, ficou em pé, manejou remo n'água, proava para cá concordado. E eu tremi profundo de repente, porque antes ele havia feito um saudade gesto. O primeiro, depois de tamanhos anos decorridos. Eu não podia. Por pavor, arrepiado dos cabelos, eu corri. Me retirei de lá no procedimento desatinado. Porquanto que ele me pareceu vir da parte da lei. Agora eu
pedindo perdão. Era tarde, quando o velho barqueiro descobriu que era tarde. A vida correu, e de mudas palavras, o velho colheu apenas um vão. Colheu o peso de não carregar nada. Sofri o grave frio dos medos e adoeci. Sei que ninguém mais soube dele. Sou homem depois desse falimento. Eu sou o que não foi. O que vai ficar calado. Temo abreviar a minha vida nos rasos do mundo. Mas então, ao menos que no artigo da morte, peguem-me e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras. E eu, rio abaixo,
rio adentro.